A Grande Cisma, uma jornada pela divisão do cristianismo. A história funciona como uma máquina do tempo, permitindo-nos visitar diferentes épocas e culturas. Ao explorarmos a ruptura entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa, mergulhamos em um mundo fascinante de narrativas e descobertas. Para muitos ocidentais, a ortodoxia pode parecer confusa devido às suas práticas distintas. Os padres ortodoxos usam longas barbas e vestes brilhantes, enquanto os fiéis fazem o sinal da cruz de forma diferente e curvam-se constantemente durante os cultos. As igrejas ortodoxas estão repletas de imagens sombrias, que podem parecer misteriosas para quem não está familiarizado com essa tradição. Contudo, ao nos aprofundarmos, percebemos que essa forma de cristianismo sobrevive há cerca de 1900 anos, sustentando grandes civilizações como as bizantinas e russas, mesmo diante de perseguições brutais por muçulmanos e soviéticos marxistas. Atualmente, cerca de 215 milhões de pessoas seguem essa fé, demonstrando que a ortodoxia não é apenas uma curiosidade, mas uma expressão singular do cristianismo. Para compreender essa divisão, precisamos voltar no tempo e examinar os eventos que levaram ao distanciamento entre Oriente e Ocidente. Nos primeiros séculos do cristianismo, a Igreja era uma unidade política e cultural dentro do Império Romano, que abrigava diversas etnias e línguas sob o mesmo governante. O latim era a língua política oficial, enquanto o grego era amplamente falado. Entretanto, no final do século I, o Império começou a se dividir naturalmente em duas partes, o Oriente Grego e o Ocidente Latino, cada um com seu próprio imperador. Constantino reconheceu essa mudança e fundou uma nova capital, Constantinopla, também conhecida como Nova Roma. No século V, as invasões germânicas fragmentaram o Ocidente, enquanto o Oriente permaneceu como verdadeiro Império Romano Universal. Essa divisão política se tornou permanente, especialmente com as ocupações ávaras e eslavas nos Balcãs e o surgimento do Islã no século VI, dificultando ainda mais os contatos culturais entre o Mediterrâneo Oriental e Ocidental. Essas transformações geopolíticas impactaram diretamente as relações entre as igrejas. Durante muito tempo, os papas buscaram apoio militar e econômico em Constantinopla, mas em 754, o Papa Estevão I, isolado do Oriente e ameaçado pelos lombardos, recorreu aos francos liderados por Pepino. Esse movimento fortaleceu a influência franca sobre o papado. Em 800, o Papa Leão III coroou Carlos Magno como imperador do Sacro Império Romano, gesto considerado um cisma pelos bizantinos, que se viam como os legítimos governantes do império. O reinado de Carlos Magno revelou o distanciamento entre Oriente e Ocidente, exacerbado por preconceitos antigregos no Ocidente e pelo desinteresse bizantino pelas ideias ocidentais. A partir de 450, poucos no Ocidente sabiam ler grego e, após 600, a maioria dos bizantinos não falava latim. Em 864, o imperador Miguel I chegou a chamar o latim de língua bárbara. Diferenças educacionais também influenciaram a separação. Bizâncio era um centro de aprendizado, onde leigos educados se interessavam por teologia, enquanto no Ocidente, a educação permaneceu restrita ao clero. Assim, a teologia tomou rumos distintos. Os latinos adotaram uma abordagem mais prática, influenciada pelo direito romano, enquanto os gregos a integravam ao culto. Os latinos enfatizavam Cristo como vítima, e os gregos como vencedor da morte. Os gregos permitiam o casamento do clero, enquanto os latinos exigiam o celibato sacerdotal. Havia também diferenças nas regras de jejum e no tipo de pão utilizado na Eucaristia. O conflito culminou no incidente de 1054, quando, durante um serviço na igreja de Santa Sofia em Constantinopla, o cardeal Humberto e outros legados papais depositaram uma bula de excomunhão contra o patriarca de Constantinopla no altar e saíram solenemente. Esse evento simboliza o grande cisma entre Oriente e Ocidente, embora tenha sido apenas um dos muitos fatores que levaram à separação definitiva. Entre as questões centrais estava a autoridade papal. Para os orientais, os bispos eram iguais, com o Papa sendo apenas o primeiro entre iguais, enquanto no Ocidente, Roma adotou uma visão monárquica da Igreja. Outra controvérsia foi a adição do filioque ao credo niceno, afirmando que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Os ortodoxos rejeitaram essa alteração, argumentando que deveria ter sido feita por um concílio ecumênico e que comprometia o equilíbrio da doutrina trinitária. O saque de Constantinopla em 1204 por cruzados ocidentais solidificou a ruptura entre as igrejas. Ao longo dos séculos, houve tentativas de reunificação, como no Concílio de Lyon, 1274, e no Concílio de Florença, de 1438 a 1439, mas todas fracassaram devido à resistência popular e às condições políticas. A separação entre as igrejas continua a ser sentida hoje,
refletindo diferenças teológicas, litúrgicas e culturais que moldaram as tradições católicas romanas e ortodoxas. Compreender essa história é essencial para apreciar a riqueza e a complexidade do cristianismo em suas diversas expressões. Mesmo com o cisma formalizado, ao longo dos séculos houve contatos esporádicos entre católicos e ortodoxos, com momentos de aproximação e tensões renovadas. Durante o período otomano, os ortodoxos viveram sob o domínio islâmico, enquanto a Igreja Católica se expandia na Europa Ocidental e no Novo Mundo. No século XIX, com a independência de diversos territórios balcânicos, surgiram igrejas ortodoxas autocéfalas, desvinculando-se gradativamente do Patriarcado de Constantinopla e refletindo as identidades nacionais emergentes. O século XX trouxe novos desafios e oportunidades para a relação entre católicos e ortodoxos. Durante o regime soviético, a Igreja Ortodoxa Russa enfrentou perseguição severa, mas sobreviveu e ressurgiu com força após o colapso da União Soviética. Em 1965, o Papa Paulo VI e o Patriarca Atenágoras revogaram mutuamente as excomunhões de 1054, em um gesto simbólico de reconciliação. O Concílio Vaticano II também abriu espaço para o ecumenismo, incentivando o diálogo entre as igrejas. No entanto, as diferenças persistem. Questões como a autoridade papal, a doutrina do filioque e divergências litúrgicas continuam a ser pontos sensíveis. Além disso, disputas jurisdicionais em territórios tradicionalmente ortodoxos, como a Ucrânia, geraram atritos recentes entre Roma e Moscou. Mesmo assim, os encontros entre líderes religiosos, como o Papa Francisco e o Patriarca Cirilo em 2016, demonstram um esforço contínuo para superar barreiras históricas. A compreensão do cisma entre Oriente e Ocidente nos permite enxergar não apenas um episódio de divisão, mas também uma história de resiliência e permanência das tradições cristãs. Mais do que uma ruptura irreversível, a história das relações entre católicos e ortodoxos é marcada por encontros, desencontros e esperanças de reconciliação. O futuro do cristianismo depende, em grande parte, da capacidade dessas duas grandes tradições de reconhecerem suas diferenças e trabalharem juntas na busca por compreensão e unidade.